lá, esse gajo veio até lá. Ó Silva, esquece. E quero dar continuidade aqui aos versos extraordinários. O São Pedro começou a fazer lá em cima uma fila de homens que entravam no céu e que na terra eram mandados por mulheres. E começou a ver de ano para ano, cada vez essa fila era maior. E a outra dos homens que não eram mandados por mulheres era menor. Até que chegou um ano em que ele viu uma fila tão grande dos homens mandados por mulheres e da outra fila só ouvia um homem. E ele vira-se: vocês estão a perder, vocês machismo, os homens estão a perder o domínio da terra, estão a entregar tudo às mulheres. Já viram este homem valente que é o único que está aqui? Diz a esta gente porque é que tu estás aqui. Foi a minha mulher que me mandou. Eu penso que eu não larguei a guerra, eu larguei a paz. A guerra veio depois. Eu acho que na nossa consciência e na nossa memória nós demos tudo para aquele povo viver em paz. Depois de quem soube sair de lá e quem mandou sair de lá, começou a verdadeira guerra naquela terra que nós conhecemos. Eles tiveram tudo connosco, tudo. Eles tiveram alimentação, tiveram educação, tiveram evolução, tiveram conhecimento, tiveram tudo, que perderam totalmente. Eu tenho contactado periodicamente, porque continuamos a dar apoio aos PALOPs e temos continuado a dar apoio na área da saúde, e tenho contactado com os descendentes em que dizem que os velhos dizem que isto era bom no tempo de Portugal. E cada vez dizem mais, quer dizer, cada vez dizem mais isso. Mas nós não perdemos essa memória, nós perdemos sim esse contacto, mas não perdemos a memória. Porque o envelhecer traz-nos a fixação da memória retrógrada, da memória antiga. Nós lembramos, nós acordamos de noite a pensar o que se passou, nós recordamos momentos que... Mas aqui hoje, nós revivemos. E o que é a diferença entre recordar e lembrar e reviver? É que os protagonistas estão aqui. Os atores estão aqui.
E aquelas histórias que nós contamos dezenas, centenas de vezes, voltamos a contar, mas com o verdadeiro protagonista. Isto é extraordinário, pá. Isto é o nosso envelhecimento enriquecido. É reviver, é viver mais anos. Reviver é levar ao cérebro mais oxigênio e atualizar aquilo que nós lembramos do antigamente. As demências, os Alzheimer, a gente vive mais anos, mas vamos envelhecendo mais, vamos tendo mais problemas de saúde. Mas há uma coisa que nunca se esquece, venha todas as demências, o antigo não se esquece. Ninguém esquece o antigo, esquece é o recente, talvez porque não tenha tanta importância do que aquilo que nós vivemos no antigo. Valorizar, reviver, é aquilo que eu peço a todos, vamos partilhar entre todos, exercitar o nosso cérebro, reviver, tentar fazer mais contactos entre as pessoas, evitar o isolamento. Isso é a longevidade. A longevidade sem isto não vale nada. A todos, bem-haja, muita saúde e que a gente se vá vendo, mas que para o ano ainda venha mais gente. Obrigado a todos. Uma experiência de vida que eu gostava também de partilhar convosco, experiência minha, mas que pode ter algum interesse também para vós e que direi a seguir. Mas em primeiro lugar queria agradecer aos organizadores, o nosso amigo Moura e quem com ele aqui levou em feito esta organização, Fonseca pela 3461, que também foi quem centralizou tudo o que teve a ver com o juntarmos-nos aqui. Dizer às senhoras que é sempre uma alegria grande vê-las connosco, com os que estivemos juntos, e que à distância, conforme recordou ali o amigo Moura, viveram intensamente o que foram as nossas ausências. E pronto, corroborar um pouco do que foi aqui dito, de amigos que têm ido por razões diversas à Guiné, repetirem com frequência a pergunta que ouvem de guineenses que conheceram quando lá estiveram e que reencontraram agora. Quando é que vocês voltam? Tem algum significado e o mérito é com certeza de quem lá esteve e neste momento está também aqui e que cumpriu a sua missão conforme estava estabelecido que era a nossa obrigação enquanto lá estávamos. Portanto, temos também de sentir a felicidade, entre aspas, porque também teve tantos aspectos negativos, mas de pelo menos enquanto estivemos, fizemos aquilo que nos tinha sido estabelecido e que nós cumprimos da melhor forma que era possível. Queria agora passar à ordem do dia de forma menos alegre e de forma menos e mais sentida, porque a indicação que tenho, quer aqui do amigo Fonseca, quer do amigo Moura, é que neste ano que passou, deixaram o nosso convívio o amigo Henrique de Vila de Rei, o Vilas Boas, estou a falar da 16, e o Osório da 3461. Foi pelo menos o que soubemos, e relativamente a estes nossos amigos que se juntaram aos que já tínhamos lembrado em anos anteriores, eu queria pedir que fizéssemos aqui um minuto de silêncio, refletindo sobre aquilo que foi a nossa memória, aquilo que é a nossa memória relativamente a estes amigos. Muito obrigado.
Tenho partilhado convosco algumas reflexões minhas, alguma experiência minha e vou voltar a fazê-lo hoje. Recordo-me do ano passado vos ter falado daquilo que era o importante aproveitarmos os amigos que ainda estamos cá para conviver, a família que temos para conviver, porque nesta fase da vida é o mais importante que temos. Agora é uma à parte, encontrei alguns amigos que já não me recordava, as caras sim, os nomes já não, e há tempos até em desabafo com um amigo que é psicólogo, a quem eu lamentava a falta de memória, que era crescente ano para ano, dizia ele, não tem falta de memória, tudo o que se passou está guardado. A dificuldade é abrir a gaveta onde essas coisas estão guardadas. Nunca tinha visto nessa perspectiva. Portanto, se consigamos abrir a gaveta, elas estão lá. Bem, e a minha reflexão ultimamente tem tido a ver com isto. Convívios com a família, convívios com os amigos, e podemos ser úteis. E eu tenho sentido um pouco isso na perspectiva daquilo que era a diferença entre o que eram os nossos avós relativamente a nós e o que somos hoje como avós relativamente aos nossos netos. Nós queríamos sair de casa o mais rapidamente possível e já nem os pais nos acompanhavam, porque nós éramos autossuficientes e assim educámos os nossos filhos, às vezes à distância, e tudo andou, e os avós muito menos. Hoje temos uma situação que é quase a oposta. Nós, avós, somos afinal quem muitas vezes ajudou os filhos a levar à escola, a fazer, e de facto tivemos nós sorte e o privilégio de ter tido os netos muito próximos de nós também. Netos a quem nós influenciámos também muito, além da influência que os pais naturalmente tiveram junto deles enquanto pais. Mas nós, avós, tivemos muito essa influência. E nesse sentido, eu quero dizer-vos que eu experimentei fazer até uma listagem o que é que eu devo dizer ao meu neto, de muitas coisas que eu lhe diga, manda-me dar uma volta numas tantas, mas alguma coisa há de ficar. E portanto fui tendo essa preocupação, às vezes olhava para mim e dizia, cá está o velho a dizer as coisas que não fazem sentido, se calhar ficou alguma coisa. E quero dizer-vos, até porque é uma experiência que gostava de partilhar convosco, algo que me ficou e que eu procurei transmitir aos meus filhos. 2 filhos são militares, e como militares alguém um dia me perguntou, então tu agora quando te reformares o que é que vais fazer? Olha, procurar transmitir aos meus filhos aquilo que foi a minha experiência, sobretudo os aspectos positivos e aspectos negativos que eu vivi, e fazer com que eles aprendam com aquilo que foi a minha experiência e a minha vida. E dizer, então significa que com isso tu vais queimar-lhes etapas. É isso mesmo, queimar-lhes etapas. Evitar que eles repitam os mesmos erros que eu cometi e aproveitar as coisas boas que eu tive. Bem, e a experiência que eu vos queria contar hoje tem a ver com o seguinte. Eu, quando vim da Guiné, fui colocado em Leiria. Tive um comandante, e vou contar-vos tão rapidamente como possível a história, que já com a proximidade do 25 de Abril, soava-lhe qualquer coisa, alguém lhe ia dizendo o que se passava, e ele um dia diz-nos isto, a nós capitães, ele coronel comandante, a nós capitães. Meus amigos, eu quero dar-vos uma liçãozinha se ainda não apreenderam isto. Quando houver algum momento crítico na nossa vida, algum momento sensível na vossa vida, em que esse assunto possa mais tarde a ser preciso recordar, não sei se reparam que agora vão à televisão uma série de personalidades que se esqueceram, não se lembram de nada, quando são feitas perguntas, não sabem. Aconteceu há 2 ou 3 anos, mas já se esqueceram. Bem, dizia eu, tudo que forem coisas críticas que mais tarde podem vir a ser precisas, façam uma fita do tempo. Há quem faça ao diário, eu dizia, diário, façam uma fita do tempo. Data, o que é que aconteceu, qual foi a vossa posição e quem eram as pessoas que estavam e que poderão vir a testemunhar mais tarde, se for necessário. Ora bem, isto eu procurei passar aos meus filhos, daquilo que me disseram, já lhes foi útil, e é aquilo que é uma experiência, para quem não teve experiências deste tipo, que eu testemunho convosco, e se calhar é útil para os vossos netos, não serão militares, mas nas empresas, nos locais onde trabalham, a fita do tempo é algo extremamente importante
se mais tarde for preciso. Venha cá, diga lá como é que é. Olha, está aqui. Ora bem, para dizer o que é relativamente a este meu comandante. No 25 de Abril era considerado como sendo inimigo, não estava alinhado com aquilo que era na altura o MFA. E, portanto, a dada altura no Conselho da Arma, o coronel tal tem que ser saneado, não estava connosco. E então foi chamado ao Conselho da Arma. Então, Sr. Coronel, quer dizer que tenho aqui a minha fita do tempo de todos esses acontecimentos. Façam o favor de analisar e depois decidam. Eu falei com capitães que estavam na altura no Conselho da Arma e que analisou e foram responsáveis por alguns dos saneamentos que houve nas Forças Armadas, no Exército, na altura. E disseram-me o seguinte: depois de analisarmos a fita do tempo, não teve uma ponta por onde se lhe pegasse. Não tivemos uma ponta por onde lhe pegar para o sanear, e a gente bem o queria sanear. Militarmente estava tudo rigoroso e tivemos de o manter. Este senhor veio a ser mais tarde chefe de Estado-Maior do Exército. É uma experiência que tive, portanto, ocorreu-me hoje partilhar convosco também esta experiência, porque pode ser útil a qualquer momento, e neste sentido, algo que podemos passar aos nossos netos, porque hoje ouvem e olham para os avós já numa perspectiva muito mais próxima, muito mais familiar, de muito maior interesse. Portanto, tinha aqui este aspecto para vos transmitir. É uma parte, é uma experiência, e, minhas senhoras, meus senhores, foi uma alegria muito grande ter voltado a rever quem voltou, ter voltado a ver quem há muito tempo não vinha e que voltou a aparecer e voltou a estar aqui no meio de nós. E eu penso que quando nos juntamos é das oportunidades em que temos juntos muitos daqueles que consideramos que são dos nossos. Estamos entre aqueles com quem mais partilhamos a nossa vida, o nosso dia-a-dia. Pouco tempo depois de termos chegado à Guiné, quebrou-se o verniz que cada um tinha e cada um de nós ficou a conhecer os outros tal qual eles são. E daí a relação forte que nos une, e que enquanto cá andarmos, nem que restemos dois, essa união continuará a existir. Muito obrigado pela alegria que nos é proporcionado por nos juntar.